Vamos abrir as nossas Bíblias, a Palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 4 ao 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 4 ao 8. Amém? Está escrito assim a palavra de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Veja que a palavra de Deus, irmãos queridos, traz a nós a direção perfeita como igreja que somos. A igreja espiritual e a igreja física, onde declaramos a nossa fé em atitudes e ações, da qual vivenciamos na nossa caminhada. No princípio, os princípios batistas, veja bem como é interessante a gente entender sobre o significado de igreja. É uma congregação de pessoas, ou uma multidão de pessoas, ou um grupo de pessoas, que vai nos chamar a atenção. Regeneradas. Veja o conceito do que é igreja, física e espiritual. Uma congregação de pessoas, um grupo de pessoas, uma multidão de pessoas regeneradas, batizadas após a sua profissão de fé. Esse é um conceito dos princípios batistas em relação à igreja. O que é igreja? Esse princípio batista traz como a igreja espiritual. Nós, o organismo vivo de Deus, que precisamos, para ser a igreja viva e real, sermos regenerados e batizados após a nossa profissão de fé. Isso a gente vai entender que a nossa responsabilidade aumenta. Quando esse processo acontece na nossa vida pessoal, cada um pela sua fé que toma essa posição, o Espírito Santo vem morar em você. Porque o que nós vamos falar é que a igreja exclusiva, dependente do Espírito Santo. Então já traz para nós o que é que nós vamos ouvir. Que nós precisamos sermos regenerados, batizados após a nossa testemunha, os nossos testemunhos da prática de vida, para ser essa igreja exclusiva de Deus, abençoada, para que o Espírito Santo esteja em nós, em nossas vidas. No grego, vai falar sobre igreja, que é representada como o povo de Deus, que é a eclésia. Paulo vai falar nesse capítulo, na primeira carta, no primeiro capítulo, no verso 2 de Coríntios. Primeira carta de Coríntios, capítulo 1, verso 2. Não precisa colocar aqui não.
Ok? Então veja bem, meus queridos irmãos, essa igreja chamada eclésia no grego, que é o original do Novo Testamento, se refere à reunião de um povo convocado. Olhe bem, um outro significado importante. Isso é para a gente ter a consciência. Como eu fiquei feliz quando Deus esteve falando no meu coração. E que agora Ele pode falar de novo para mim e para todos vocês agora. A gente tem que ter a consciência do que é a igreja. Essa igreja onde nós somos o templo de Deus. Amém? O quanto devemos estar felizes. Saber que Deus habita em nós, o seu Espírito está em nós, como essa igreja que somos. Mas precisamos entender de como precisamos ter uma vida verdadeiramente ligada a Ele. Uma vida de obediência, uma vida de regeneração, vida transformada. Uma vida totalmente transformada. Para sermos essa igreja viva, esse organismo vivo de Deus. Uma outra coisa que eu trouxe também sobre igreja, não é? É que a igreja é o lugar de uma congregação de cidadãos santos. Esses cidadãos somos nós. E como é maravilhoso a gente ouvir que somos santos, né? São, irmãos, coisas simples que a gente precisa refletir muito para nós mesmos em particular. Que é para a gente se revestir. Que é para a gente ser mais e mais santificado. Como igreja. Igreja não é uma palavra qualquer, é uma coisa séria. É o povo de Deus. É a igreja, representa o povo de Deus, somos nós. E é o Espírito Santo, Ele é o único, no meio da igreja aqui física, como na nossa vida pessoal, como nós templo, é Ele quem opera o milagre da transformação, da salvação. É Ele que opera a redenção da transformação da vida no coração dos pecadores. Foi assim que aconteceu no meu coração e no coração de vocês. O Espírito Santo, nós pregamos muitas das vezes mensagens evangelísticas, normalmente culto dos domingos, que temos visitantes, pessoas que ainda não receberam Jesus, ou alguma outra que por algum motivo ou outro esteja desviado. A gente traz mensagens assim que o nosso Deus prepara para que aquelas pessoas que estão afastadas, desligadas, possam retornarem. Mas o que eu quero dizer é que nós pregamos, o pregador está aqui para pregar, mas é o Espírito Santo que vai no coração daquele que está ouvindo. Mas é preciso a igreja estar cheia do Espírito. É preciso você que está pregando esteja verdadeiramente ligado ao Espírito Santo, para que esse poder seja derramado no meio do povo, no meio da igreja, e vidas alcance aquilo que elas vieram buscar. Renovação, restauração, salvação, curas, libertação. Porque é o Espírito Santo que convence, não é o pregador. O pregador tem sua missão, e honrada por Deus, para ser um vaso escolhido, para transmitir as boas novas, para levar a mensagem, anunciar a mensagem da salvação. Mas quem convence o homem é o Espírito Santo. Por isso que muitas das vezes a gente faz questão da igreja estar em silêncio, em reverência, para que o Espírito Santo opere, porque muitas das vezes uma conversa paralela a pessoa não recebe bem aquela mensagem que Deus está falando, ele não entende porque a coisa ficou em outro sentido, dividido com outros assuntos. E a pessoa não consegue captar perfeitamente aquilo que Deus está lhe falando para lhe renovar, para lhe incentivar a você tomar uma posição. É aí onde o Espírito Santo opera no coração. Somente Ele. Então veja, meus queridos, amados irmãos, nos capítulos 1 e 2 de Atos, fala sobre 4 verdades fundamentais a respeito
do Espírito Santo na igreja. Uma coisa que deve nos preocupar muito, para a gente ficar bem ligado, que o nosso Deus vivo, Ele é onisciente e onipresente. Uma coisa que eu me chamo muita atenção por isso, e que também me tranquiliza em situações que a gente enfrenta. Porque se o Espírito Santo, Ele é onipresente, Ele está acompanhando a nossa vida. Ele sabe de todo o nosso procedimento e atitudes. Se Ele é onisciente, Ele sabe o que verdadeiramente está em nosso coração. Isso deve trazer a nós tranquilidade da nossa vida cristã, da nossa vida alicerçada poderosamente a Ele. Essa é uma tranquilidade que deve trazer a nós como cristãos, como servos escolhidos. Porque Deus, Ele nos conhece perfeitamente. Ele sabe todo o nosso agir. Ele nos conhece tanto por fora como por dentro. E isso deve alegrar o coração do crente. Eu fico feliz porque você não se sente só onde você está. Se nós podemos ter uma ação do tentador, mas como Deus está ali presente, Ele vai impedir que você se contamine com uma sugestão de pecado que o adversário tente nos seus ouvidos. Porque Ele é onipresente. Ele está com você ali naquele lugar. Porque o tentador, ele sugere situações. Você não está na igreja, você não está próximo do pastor, ou o pastor não está próximo da ovelha. Fique tranquilo, não vai ter problema. É a hora que essa necessidade como igreja viva, ligados a Cristo, o Espírito Santo em você, ele vai desmanchar, desfazer a tentação do inimigo. Essa é a vantagem de uma igreja cheia do Espírito. Porque ele vai impedir que você erre, que você falhe. Ele vai lhe manter seguro, protegido. E é essa consciência que nós precisamos ter, como essa igreja viva, de não nos desligarmos do Espírito Santo. E do Espírito Santo não nos desligarmos da palavra que é direcionada. Porque a palavra é revelada por Deus. Teologia sistemática fala sobre isso. A revelação da palavra é Deus. E o Espírito Santo é quem inspira essa palavra em nossos corações. Ele é quem nos convence. É Ele. E o que precisamos entender é que não podemos nos desligarmos do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos queridos, esse livro de Atos, principalmente esses 2 capítulos que falamos, é muito importante em relação a nós como igreja. E ele também vai tratar da igreja física. Ele fala da espiritual, era o apóstolo Pedro que estava pregando, onde lembramos que muitos se converteram. A irmã lembra que a gente leu um texto desse ontem à noite lá? Atos 2, verso 38. Arrependei-vos, né? E sejam batizados. Arrependei-vos em nome de Jesus Cristo, sejam batizados. Não é? Abra alguém Atos 2, 38 aí para a gente não ficar pelo meio do caminho. Atos 2, verso 38. Amém? Então veja que quando nós tomamos essa posição de fé e confiança, nós nos arrependemos do nosso pecado em nome de Jesus Cristo, somos batizados e recebemos o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar em nós, como essa igreja viva, depois que nós rejeitamos o pecado, rejeitamos o mundo, passamos a ser templo de Deus, onde esse lugar santo é reservado para o povo de Deus como igreja física, igreja local, onde o Espírito Santo também tem que estar presente. E presente por essa direção da vontade de Deus pela sua santa palavra. A igreja, ela não pode viver de invencionismo ou criacionismo
A igreja já tem sua direção perfeita, que é a direção da qual Deus instruiu os apóstolos, através do seu Filho Jesus Cristo, a sã doutrina. A igreja física, ela deve e precisa viver debaixo da palavra. E o que é que nós podemos aconselhar a essa igreja, aqui agora, a esses membros e congregados? Ter o conhecimento da palavra, para podermos caminharmos unidos, ligados, pela mesma palavra, pelo mesmo Deus, pelo mesmo Espírito Santo. Quais são os maiores problemas das igrejas na face da terra? São as distorções da verdade, das escrituras, da sã doutrina. São invencionismos, criacionismo, rituais que não vemos ninguém nas escrituras, personagem nenhum, nem o próprio Jesus ter feito alguma coisa da qual vocês verem em tantos lugares, se dizendo uma igreja. Ou então a igreja pessoal, a igreja viva, nos seus comportamentos, onde não tem nada a ver com o que Jesus fala o que é a igreja verdadeira, o que é a igreja viva. É uma igreja regenerada. Quer dizer, as coisas antigas, coisas velhas, aquela vida preguiça, ela foi apagada, ela foi destruída, ela foi desmanchada. Então, meus queridos, 4 fundamentos verdadeiros a respeito do Espírito Santo. A igreja unida na promessa do Espírito Santo. É o primeiro fundamento para uma igreja vencedora, uma igreja onde o Espírito Santo vai fazer presente, a igreja onde o Espírito Santo vai operar milagres, vai fazer coisas tremendas. Porque vocês acreditem, da forma que o Espírito Santo fez ali em Pentecostes, ele pode fazer aqui. O que vai depender é a nossa vida, ligada ao Espírito Santo, de obediência e temor a Deus, de união, de comunhão, de ligação perfeita com o Espírito Santo, para que ele opere. Quando Pedro pregava, esse capítulo 2, aquelas pessoas que estavam ali, que ainda não estavam convertidas, eles perguntaram o que queriam, o que faziam. É por isso que Pedro responde no verso 38, para receber Jesus, para ser essa igreja viva, porque o poder do Espírito Santo estava ali. Vocês lembram que pessoas com dialetos diferentes estavam ali também presentes nessa reunião? E o Espírito Santo desceu ali poderosamente e fez eles entenderem a comunhão da sua língua, entender o outro. Vamos dizer, a Adroalda é do Japão, eu sou do Brasil. Nós conversarmos como fôssemos da mesma nação, mesmo dialeto, mesma linguagem. Então veja que o Espírito Santo, ele opera, ele faz acontecer, mas é preciso a igreja estar unida na promessa do Espírito Santo. É preciso. Veja no verso 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Então, queridos irmãos, Jesus Cristo ordena aos discípulos para não saírem de Jerusalém, para se manterem unidos. Eu me lembro também que Jesus falou isso aí, lá na última Santa Ceia que ele celebrou, lá no Monte das Oliveiras, quando ele estava para ascender aos céus, ele reúne os apóstolos, seus discípulos, e fala para eles, orienta que eles se mantivessem juntos, não se dispersassem, se mantessem juntos, que ele iria, mas voltaria. E a outra promessa de Jesus, que não ia deixar eles sozinhos, ia enviar o outro, o seu Espírito. É o que nós hoje, como essa igreja, precisamos nos mantermos. Amados irmãos, e também o batismo com o Espírito Santo, no verso 5, porque João, na verdade, batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. A união, a ligação, a comunhão, traria a bênção da promessa de sermos batizados pelo poder do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo não é ter dons específicos. Ter o Espírito Santo é crer na palavra e obedecer. Lembra que nós falamos ontem também? Não é? É crer. Efésios capítulo 1, verso 13. Coloque aí, irmão. Que é para tirar a dúvida de nós. Para ter o Espírito Santo. Efésios, não é Samuel, não. Efésios, capítulo 1, verso 13. Igreja do Senhor. Tendo também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ele não está dizendo ali que é algum dom que ele vai lhe dar. Você vai ter que falar línguas, você vai ter que ter o dom de profecias ou qualquer outro dom que Deus vai lhe dar. Crê na promessa, Deus vai lhe dar o dom que Ele quiser lhe dar. Veja o que nós precisamos para ter o dom de Deus na nossa vida, em nossos ministérios. Crer na palavra. Confiar em Deus. Mas você pode ouvir algumas coisas diferentes no dia a dia. É como eu digo, a igreja verdadeira não vive de criacionismo, nem de invencionismo. A igreja de Cristo, ela vive pela palavra. A palavra é a verdade, a palavra é Jesus. É o Espírito Santo em nossas vidas. É Ele que nos traz a bênção. É pela palavra, crendo na palavra. O Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo da promessa. Então, meus queridos irmãos, vejam Lucas 24, 49, está aqui escrito. Som. Veja o que está escrito. E eis que sobre vós envio as promessas de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sereis revestidos de poder. Está vendo, irmãos? É porque essa tradução é diferente. Mas veja como é a igreja de Cristo. Esperar, confiar no poder do Espírito Santo que está em você, nas suas promessas, que será derramada. É preciso nós crermos. E os discípulos, irmãos, ainda estavam influenciados por uma visão provinciana e política do reino de Deus. E eles fizeram essa pergunta a Jesus, não é? Se seria nessa época que o reino seria restaurado a Israel. E Jesus Cristo, Ele não alimenta essas ideias messiânicas aos seus discípulos, ideias distorcidas deles, e retoma o tema da promessa do Espírito Santo. Olha o que Jesus disse. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, a igreja exclusiva, dependente do Espírito Santo. A gente precisa entender que nós somos essa igreja, gente. Essa igreja exclusiva. Deus nos escolheu. E o Espírito Santo está em nós. Então nós precisamos, como disse no verso 8, Jesus, que nós somos essas testemunhas de igreja viva, igreja verdadeira e fiel, santa, temente a Deus, que vive em comunhão, em sincronia, em ligação. Quanto precisamos aprender e pôr na prática. Que a gente lembra muito bem, e é preciso sermos exortados, não é só ouvir, é trazer para o coração e pôr na prática diária. É o que Deus quer.
E nós devemos nos sentir privilegiadíssimos de ser essa igreja escolhida. E essas promessas, irmãos, como já falamos anteriormente, no verso 38, do capítulo 2, lá em Pentecoste, que também foi profetizada em Joel. Também Joel profetizou, o profeta menor, no capítulo 2, verso 28, Joel 2, 28. Para a gente ouvir. Joel 2, verso 28. A igreja do Senhor. Está vendo? O que é que pode nos chamar a atenção? Depois derramarei o meu espírito. A mesma palavra que Jesus falou lá em Atos 1, verso 8. É o que nós nos alimentamos na segurança de sermos privilegiados. Irmãos, estar aqui, talvez para alguns lá fora seja loucura. Está tudo sentado, reunido, vendo um homem falando, ou poderia ser uma mulher pregando. Irmãos, aqui está acima de qualquer reunião de aristocracia, em qualquer governo, qualquer nação. Aqui é muito mais importante. Regada a tudo aquilo de comidas e bebidas, mas o reino de Deus não é comida nem bebida. Eu acredito que vocês, como eu, consideramos aqui o melhor lugar aonde um ser humano poderia estar, a casa de Deus. E principalmente a nós como esses, escolhidos e que somos a igreja viva do Senhor. Essa nossa caminhada, ela tem que ser perfeita. Eu não gosto de ouvir quando um crente diz, eu não sou perfeito. Quando comete alguma coisa, eu não sou perfeito. Você não é completamente perfeito, mas você não recebeu Jesus Cristo, você não se arrependeu dos seus pecados, o perfeito está dentro de você, para você se aperfeiçoar. Você só não vai se aperfeiçoar se você não quiser. Se você não obedecer, se você ouvir, deixar entrar aqui e sair pelo outro. É preciso a gente compreender isso. Eu não sou perfeito, então precisa se converter. Paulo fala lá em Filipenses 3,15, não é para colocar? Filipenses 3,15 e depois ele completa. Lá em Efésios 3, do verso 18 ao 19. Conhecendo Deus na altura, na estatura, na largura e na profundidade. E ele encerra no 19. Conhecendo a plenitude de Deus. Está vendo? É o que Deus nos procura, para ser essa igreja fiel, essa igreja santa, escolhida. É por isso que Deus nos trouxe, por isso que Deus nos chamou, por isso que o que nós ouvimos aqui sobre a eleição, Deus garante a sua salvação. Deus garante a nossa salvação. Foi a eleição, quem quis aprender veio. Traz segurança. Eu já tinha estudado isso, não sei quantos anos, quando fui seminarista. E vendo agora de novo, quanto eu me avivei, quanto eu despertei muito mais, como quem eu nunca tinha ouvido. E ainda estou desfrutando disso. Ainda estou alegre em tudo isso. Que tentem, façam, mas nunca vão tirar minha eleição, nunca vão me tirar de Jesus. Traz segurança da salvação. E é essa a vida da igreja, eleitos. É a igreja no Espírito Santo. Essa igreja viva. E uma segunda importância, irmãos queridos e amados, fundamental para essa verdade a respeito do Espírito Santo na igreja, a igreja unida buscando o Espírito Santo. A primeira foi na promessa do Espírito Santo e a segunda unida buscando. Como nesta noite aqui estamos. Precisamos. Mas não é só aqui nesta noite, vai ser amanhã de manhã, vai ser amanhã à tarde, vai ser amanhã à noite, vai ser até Jesus vier. Até Ele voltar.
Precisamos. Nos conhecemos, nós somos pecadores. Não mais ativos. Não andamos no pecado, glórias a Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas precisamos caminhar buscando o Espírito Santo, porque somos sujeitos ao pecado. Enquanto estivermos aqui, nós somos vulneráveis. Corremos risco. Por isso que temos que estar buscando o Espírito Santo todo o tempo. Nós não temos medo do nosso adversário, mas não devemos subestimá-lo. Não tememos, mas não devemos subestimá-lo, porque quem peleja por nós contra o nosso adversário é o Espírito Santo que está em nós. No nome de Jesus Cristo. É Ele. Por isso que nós devemos reconhecer como essa igreja viva, testemunhas em Jerusalém, até os confins da terra. Porque o Espírito Santo em nossa vida vai nos dar essa direção perfeita. Ele é o aperfeiçoador. O Espírito Santo é o nosso guia, nosso protetor, nosso consolador, nosso capacitador e nosso paracleto. Ele é tudo isso em nós. Para nos guardar, para nos guiar, para nos proteger, para nos defender, para nos capacitar e para nos consolar nos momentos mais difíceis que a gente possa passar. Ou passamos, né? Veja a importância de, como igreja, ser o templo de Deus e o Espírito Santo estar na sua vida. E para ele estar, a gente precisa ter essa conduta de igreja escolhida e santa do Senhor. Então, meus queridos, buscando o Espírito Santo, verso 14, está escrito assim, eu vou ter que virar a folha aqui, verso 14, todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Olha como é que eles viviam, está vendo? Então nós precisamos buscar o Espírito Santo, como esses servos, até a mãe de Jesus, Maria, estava ali com as outras mulheres, orando pelo Espírito Santo, buscando o Espírito Santo. Esse é a função da igreja, esse é o ofício da igreja que somos nós. Tanto a viva como a física, que é essa casa de oração. Foi o que nós fizemos hoje aqui, nós não temos uma parte desse culto que é só de oração? O Espírito Santo aqui, unânimes, nós estávamos unânimes, ou ainda continuamos unânimes. Veja como a palavra que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, como ela hoje é viva aqui no meio da gente, porque o que está falando aqui é o que nós vivemos agora, nessa noite aqui, unidos no Espírito Santo, orando, clamando a Deus, em uma comunhão, em um amor verdadeiro. Como a palavra de Deus é maravilhosa, né? Ela é como uma fonte de água viva, se renova todos os momentos da nossa vida. Então, meus queridos, amados irmãos, os discípulos a qual Jesus tinha mandado ele aguardar, não aguardaram a promessa do Espírito Santo, foram passivos, mas teve uma coisa que eles fizeram. Mais de 120 discípulos estavam reunidos em oração. Estavam reunidos, eles se reuniram em oração. Quer dizer, eles não se desligaram, estavam ali ligados. Não é? Então veja, queridos irmãos amados, Maria, como seus outros filhos, oravam também. Sabe quantos dias eles passaram orando ali? 10 dias. 10 dias orando. A gente pode encontrar um que seja igreja de Cristo, a igreja viva, que ora 5 minutos, já está bom, já está cansado, já parou. Não, irmãos, o quanto a gente precisa conversar com Jesus. Nós temos a oração espada, que é uma oração mais comprida, e temos aquela oração que normalmente são nos cultos, que é a punhal, que é uma oração menor, mais resumida, mais objetiva, porque quando estamos em casa nós oramos por todo mundo, pela igreja, pela família, pelas situações enfrentadas, e por aquilo ainda até que vamos enfrentar,
Então o tempo é mais longo, não é? É de 1 hora para frente, né? Que a gente só para de orar. Mas tem aquela que é emergencial, aquela que é necessário para o momento, é aquela específica para uma situação difícil enfrentada naquela hora. É aquela oração mais curta. Mas eles passaram 10 dias orando. E quantos dias Jesus passou ali no jardim orando? Vocês lembram? Sim, no jardim de Getsêmani. Não para ele ir depois para o deserto, ele estava se preparando ali. Onde ele foi levado depois, Mateus 4. Que ele ia entregar a sua vida por nós. 40 dias e 40 noites. Veja, não é muito tempo? E nós temos reservado um tempo, não vamos dizer 40 dias, não vamos dizer 10 dias, mas a gente tem procurado ter um tempo de 1 hora, 2 horas de oração. É importante. Eu acredito que nós precisamos muito falar com Deus. Nós temos muitos assuntos para tratar com Deus. E Deus quer que se trate com Ele. Você lembra quando Jesus disse que você tira um tempinho e vá nos seus aposentos sozinho, em particular com Ele, porque também em oculto Ele vai falar para você? É essa direção que a gente aprende como igreja viva, para não ter problema dentro da igreja, para não ter dificuldade de comunhão. Tudo isso são ensinos que serão cobrados não pelo pastor da igreja, mas pelo Senhor. Então a gente tem que tomar posse. A gente tem que ouvir e praticar. A gente tem que aprender com Deus. Eu sou feliz porque eu entendi desde o início que eu me converti, que sei que foi das orações que muita gente orava por mim, até eu ter me convertido, que quando eu chegava na igreja, eu estava esperando ouvir Deus falar. Eu não estava na igreja esperando que Deus falasse o que eu quisesse ouvir. Não estava. Eu aprendi isso. Eu ainda me lembro quando novo, o inimigo ficava tentando me lembrar o meu passado, a minha vida velha. Mas Jesus me disse que a vida velha já passou. Então eu ali mesmo, ainda começando, pedi a Deus da minha forma ainda imatura, para que Deus tirasse aquilo do meu pensamento, dos meus ouvidos. Hoje, daqui a pouco, passava tudo. Nem que voltasse depois. Mas eu orava e ia embora. Aquela coisa perturbando, querendo me lembrar do meu passado sujo. Mas Deus não permitia. Porque ali a gente vai conversando, vai por quanto a gente precisa orar, irmãos queridos e amados. Então, meus amados irmãos, essa oração também no cenáculo, ela teve 3 características. A oração ali no cenáculo, a primeira característica, ela foi abrangente. Olha a oração como deve ser, abrangente. Todos eles estavam comprometidos com a busca do Espírito Santo. Não é assim que o texto disse? Eles estavam em busca do Espírito Santo, uma oração abrangente. A primeira característica dessa oração deles. A segunda oração deles foi perseverante. Todos eles perseveravam em oração sem esmorecer. Tem gente que quando se converte, algum dos nossos irmãos, que quando ele vai orar, muitas das vezes até à noite, dá sono. Às vezes pega até no sono de joelho com os cotovelos na cama, Mas ali a gente vai pedindo a Deus, para Deus não deixar que a gente durma, para que a gente complete aquele momento especial, e você fica sem dormir. Eu, no início, quando eu assumi um compromisso com Deus, de orar nas madrugadas, eu tinha que dormir depois de meia-noite. Aliás, perdão, eu ficava acordado até depois de meia-noite, para que eu orasse nas madrugadas, já que eu tinha feito um voto com Deus. Hoje eu não preciso mais, porque o Espírito Santo agora já me acostumou, ele me acorda. Quando é 2, 3 da manhã, ele está me chamando. Seja onde for, onde eu estiver. Um dia desse eu fui para o aeroporto esperar minha filha que vinha de uma viagem.
Já era de madrugada, eu estava fora de casa. Eu procurei um lugar ali e fui orar lá, porque era o horário que eu tenho um compromisso de voto com Deus. E o Espírito Santo, ele lhe incomoda. Ele lhe avisa. Olha o compromisso que você tem comigo. Eu não aceito o voto de tolo. Vamos lá. E eu louvo muito a Deus. E isso traz a nós segurança de vida em um mundo terrível, sem a gente se desligar do Espírito Santo. Não olha para esse mundo, irmãos. A gente ainda se irrita, se ira, que a Bíblia fala que nós vamos nos irar, não é? A gente se irrita, ira e tal, mas passa. É por causa do lado humano ainda, essa carne que está aqui ainda. Lembra do Salmo 4, verso 4? Irai-vos, mas não pequei. Colocai a vossa cabeça no travesseiro e sossegai. Descanse. Colocar na cabeça no seu travesseiro não sossega? Você não descansa? Não. Descanse, deixa Deus pelejar por você. Ele vai. Mas veja se ele não diz, irai-vos. Nós vamos nos irar em algumas situações. Mas a gente tem o controle do Espírito Santo em nossa vida e não peca. A gente fica quieto, fica em silêncio, tranquilo, mas está ali conversando com Deus. Mas Deus sabe que o coração está suave, está tranquilo. Deus sabe. Se Ele é onisciente, Ele sabe. Então são situações que a gente vai vivenciando para vencer o que o diabo tenta contra nós. Eu falei do terceiro não, né? A terceira característica é que essa oração ela foi unânime. Todos juntos, não é assim que o texto diz? Ou seja, todos em um só objetivo, em uma só motivação. Olha o exemplo deles para nós, irmãos. Aqui nós estamos no plural. As igrejas vivas, que é cada um de nós. Nós estamos no singular, em uma igreja física, aqui agora. Mas aqui nós estamos no plural, na igreja viva. São muitos. Unânimes, no mesmo motivo, na mesma direção. Olha como é importante a gente saber que somos dependentes de Deus. Somos limitados, eu lembro muito disso. Por isso que a gente não pode deixar de estar ligado ao Espírito Santo. A gente não pode buscar alguma coisa fora. Por isso que precisamos aprender com o Espírito Santo, ser capacitado. É estudando, é buscando o Espírito Santo. A igreja unida buscando, né? Então, meus queridos irmãos amados, agora nós vamos uma outra parte importante, fundamental, a respeito do Espírito Santo na igreja, que é você, a igreja viva, e que é nós onde congregamos na casa de oração, nessa igreja física. A igreja unida debaixo do derramamento do Espírito Santo. Não foi assim que aconteceu no capítulo 2 de Atos? O derramamento do Espírito Santo, eles reunidos ali, unidos em Cristo, no Espírito de Cristo ali. Então a igreja unida debaixo do derramamento do Espírito Santo. O verso 18, deixa eu ir aqui. Ora, este homem adquiriu um campo, deu 2,18, perdão, estava no 1. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. É o capítulo 2, viu? Que nós estamos falando dentro desse capítulo 1 e capítulo 2. O verso 18. Então, irmãos, a igreja debaixo do derramamento do Espírito Santo. A igreja debaixo do derramamento do Espírito Santo, que é que diz o texto? Que todos vão profetizar, todos vão ter os seus dons, porque Deus vai derramar o Espírito, como aconteceu em Pentecoste, com essa igreja ali reunida e unida, que não é só reunida, é reunida e unida, na comunhão, não é? Então no dia de Pentecoste, 10 dias depois, que Jesus ascendeu aos céus, não é? E da oração que eles constantemente estavam da igreja, o Espírito Santo ali no meio deles foi derramado, como lemos no texto. As maravilhas que aconteceram ali, e muitos até 3.000 almas em uma só noite,
aproximadamente se converteram. O que falamos no início, que é o Espírito Santo que convence. Então ele estava ali no meio deles. Nós precisamos ter o Espírito Santo aqui, tanto em nós, como aqui nesses 4 cantos desses átrios. Nos 4 cantos desses átrios que aqui está edificado. Então o Espírito Santo ele tem que estar aqui, mas nós precisamos estar ligados a ele, para ele estar. Lembra de Mateus 18:18? A parte A. Ligado na terra, ligado no céu. A parte B, desligado da terra, desligado do céu. Então, nós temos que estar ligados no Espírito Santo com os céus, com Deus. Ele está aqui na terra com a gente, o Espírito Santo, em nossas vidas. Nossa vida é o templo do Espírito Santo. A igreja física é o lugar que o Espírito Santo habita quando nós nos reunimos. Veja quanto a gente tem que entender. Que a gente precisa desligar de tudo quando a gente vem para a igreja. E ainda digo até mais, na minha posição, do momento de pregar, na posição de vocês de louvar, de também pregar pela melodia, daquele que vai usar o instrumento. Horas a gente fica meio entristecido com algumas situações, porque as pessoas precisam entender o que é a igreja, que esses momentos é preciosos para nós. É precioso. Se você vai lembrar lá de Paulo falando para Timóteo, que também está na igreja pregando, ele disse: Timóteo, a palavra é para ensinar, repreender e corrigir. Agora para quê? Lembra? O verso 17? Para que o homem se torne perfeito. Então veja que a palavra de Deus é para isso. Ela ensina, ela corrige, ela repreende para que a gente seja perfeito. A igreja perfeita, santa, imaculada, limpa, pura. Nós somos essa igreja. É doutrina, meu irmãozinho. É doutrina. A gente tem que ser doutrinado, o comportamento que precisamos ter como igreja viva. Eu sempre compartilho com vocês que nós não precisamos estar tão assim alegre porque seu nome está escrito numa igreja local. A gente se alegra em parte. Mas a maior alegria está escrito na igreja de Cristo, no livro de Cristo, assinado o seu nome ali. Como membro da igreja de Cristo. É isso. É o que a gente precisa estar com o nosso nome escrito lá no livro da vida. Essa é a igreja viva, essa é a igreja que o Espírito Santo habita, que ele se manifesta em você. Eu acredito que vocês esqueçam que eu estou na posição de pastor, mas como servo igual a todos, que eu sou igual a todos, é tão gostoso você sentir o Espírito Santo. E eu oro por isso, viu? Eu peço, quero compartilhar com vocês. Senhor, me permita que o Teu Espírito se manifeste em mim, que eu sinta a Tua presença. Eu pedi hoje para todos que chegassem aqui, sentissem a presença do Espírito Santo. Eu peço sempre. O que é que eu vou fazer aqui se o Espírito Santo não tiver? Eu vou para qualquer outro lugar, é a mesma coisa. Nós temos que estar aqui porque o Espírito Santo está. A palavra de Deus é o centro desse lugar e vai ser até o fim. Porque nós queremos estar cheios do Espírito. Porque nós queremos herdar o reino dos céus. É o que a gente precisa. Agora a gente tem que mostrar que somos a igreja viva. Na nossa vida diferente que foi transformada. Então, meus queridos, amados, aqueles que não tinham o Espírito Santo, eram convertidos e cheios do Espírito Santo e revestidos com poder para testemunhar. É o que diz todo esse capítulo 2 de Atos. O livro da igreja, hoje nós aqui, viva, é o livro de Atos. Vocês leiam todo esse livro de Atos, capítulo por capítulo, valendo. Você vai aprender muito. É um livro muito aperfeiçoador para a igreja, para que a gente entenda o que é a igreja física e espiritual. Esse livro de Atos completo. Se não me falha a memória, é 28 capítulos. Então veja, meus queridos amados irmãos, o Espírito Santo desce sobre eles em línguas como de fogo e com um vento impetuoso, e todos começaram a falar as grandezas de Deus. Está vendo? Como a gente precisa, nós estamos aqui na igreja não é para ouvir a voz de um homem. Nós estamos aqui na igreja para ouvir a voz de Deus pelo homem, porque é dessa forma que Ele usa.
mas é a voz de Deus, não é a voz do homem. Nós queremos ouvir Deus, o Espírito Santo que está aqui, porque Ele é quem vai trazer ao coração da gente. É o Espírito Santo quando você crê, quando você vem desligado de tudo lá fora, para receber de Deus aquilo que Ele preparou para você nessa noite. São coisas que nós vamos aperfeiçoando essa ligação como igreja. Essa comunhão como igreja, entre nós, irmãos, e Cristo, que é o centro da igreja viva, que é o centro de nossas vidas. É o que a gente vai buscando, para que a gente possa se familiarizar perfeitamente com o Espírito Santo. Então, meus queridos, amados irmãos, esse sermão de Pedro, ele foi um sermão cristocêntrico. Quando você pega de novo nesse capítulo 2, você vai ver o que Pedro está falando e por que aquelas pessoas, em um dia foi quase 3.000, depois no outro foi 2.000. Se não me falha a memória, foi mais ou menos 5.000 vidas alcançadas. Então, meus queridos irmãos, a oração e a pregação no poder do Espírito Santo é a marca da igreja viva. Essa é a marca. Uma vez eu comprei um livrozinho pequeno, de bolso, que tem a marca de Cristo. Mas que livro maravilhoso, que servo do Senhor ungido, para escrever aquelas palavras. Tem anos esse livro, está lá guardadinho, que eu já li várias vezes. A marca de Cristo. É nós, essa igreja viva, que temos que ter essa marca de Cristo. E a marca da igreja de Cristo é a palavra. É a palavra de Deus. Irmãos queridos e amados, então, irmãos, depois, aqueles que até então estavam ali trancados com medo dos judeus, eles foram agora trancados nas prisões por falta de medo. Aqueles que eram presos no pecado no mundo, passaram a serem presos porque não tinham medo, porque proclamaram a glória de Deus, porque propagaram o Evangelho de Cristo, porque falaram de Jesus. Eu ainda me lembro de uma situação de Pedro e João que foram presos, que estavam falando de Jesus. Aí no capítulo 4 de Atos, verso 20, quando o governador e o rei mandou dizer que podia soltar eles, mas eles tinham que deixar de falar de Jesus. Ia liberar eles, mas eles não podiam falar de Jesus. Sabe o que foi que eles disseram no verso 20? Pois não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. É nós essa igreja hoje. É o que João e Pedro fizeram. Eu vou liberar vocês. Ele, dessa forma eu não quero não. Pode nos deixar presos aqui. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Como é que a gente pode recuar? Como a gente pode deixar de falar da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, quando chega em alguém em alguma dificuldade, ela dói, ele chora, ele não gosta, ele se irrita. Mas depois ela é refrigério, depois ela renova, ela restaura. Daqui a pouco ele vai refletindo, aquela palavra vai mudando. Então a gente nunca pode retroceder. Tem que continuar falando. Não podemos parar. Então, meus amados irmãos, aqueles que se acovardaram diante dos perigos, agora enfrentavam açoites e prisões. Está vendo? Um dia fomos nós. Nós também estivemos nessa direção desses discípulos. Um dia também a gente estava lá fora, fazendo a mesma coisa. Mas hoje nós somos açoitados, perseguidos, atribulados, porque somos de Cristo. Mas vale a pena. Não é? A vitória nossa foi consolidada na cruz do Calvário. Não tem quem tome. E é o que a gente vai aprendendo. E para encerrarmos, irmãos, nós falamos sobre a igreja unida na promessa do Espírito Santo. Nós falamos sobre a igreja unida buscando o Espírito Santo. Nós falamos na igreja unida debaixo do derramamento do Espírito Santo. E vamos encerrar com a igreja unida na vida, cheia do Espírito Santo. Os versos 42 a 47 do capítulo 2 eu vou ler para vocês. Do 42 ao 47. Ouçam bem que esses versos é fortíssimo para nós, igreja.
Ouçam 42, está assim escrito. E perseveraram, ouçam bem, a igreja viva que somos nós, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto em todas as medidas que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Essa é a direção nossa, dessa igreja. Cada dia, não é? Vivendo essa vida cheia do Espírito Santo. Está vendo que nós temos uma missão? De caminhar conforme a direção do Espírito Santo que está em nós, como essa igreja da qual Ele habita em nós, como essa igreja viva que somos, como também essa igreja física. Tudo aquilo, todos os rituais, todo o culto, toda a liturgia, tudo tem que ser ação de Deus. Pode acontecer de alguém uma coisa e outra sugerir algo diferente por não conhecer. Mas aqueles que conhecem, a gente vai, não pode ser assim, tem que ser assim, porque é dessa forma que nós devemos viver, conforme Deus orienta. Não é conforme a vontade do homem, do pastor, do fulano, do beltrano, do ciclano, não. É de Deus. A gente tem um caso que a gente conversa sempre. Talvez alguém pelos olhos terrenos não entendesse, vendo a situação de Nadab e Abiú. Eram 2 sacerdotes, filhos de Arão. E eles tinham cultuado a Deus, já tinham incensado o altar, mas achou por bem de querer incensar mais, além daquilo que já tinha sido por Deus ordenado. Eles quiseram fazer a mais. Olha o cuidado nosso hoje como igreja viva. O nosso irmão Diácono Adroaldo lembra o que aconteceu com eles. O que foi, Adroaldo? O que aconteceu com Nadab e Abiú, lembra? Mas morreram como? Então, pelo erro, porque excedeu, mas estava na igreja. Então nós, porque estamos na igreja, vamos fazer da forma que a gente quer, a igreja de Cristo. E nós somos a igreja de Cristo, aperfeiçoada pela sua palavra, pelo seu Espírito que mora em nós. Olha a responsabilidade, irmãos, de você que é chamado para ser um líder, de você que é escolhido para cuidar pela palavra de Deus da igreja, para ensinar aos outros. Está vendo? Muitas das vezes, talvez você possa não ser entendido, não é? Ser criticado, ser difamado. Pode acontecer. Mas aí a gente fica suave e tranquilo. Porque Nadab e Abiú, o fogo de Deus consumiu eles. Porque eles foram incensar o altar onde já tinha incensado, e eles entenderam pela vontade própria que deveriam incensar. Arão não se preocupou com isso. A história diz que Arão ficou tranquilo e sossegado, por conhecer Deus. Eram seus filhos. Ele poderia ficar sentido com Deus, mas Senhor, consumiu meus filhos sacerdotes. Mas eles erraram. É o que a gente como igreja precisa estar atento ao que Deus fala. Para que a gente proceda da forma que Deus fala. Você sabe que hoje a humanidade procura uma igreja, claro que tem suas exceções, que aceite da forma que eles queiram viver. Tem. Mas quem quer ir para o céu e ser a igreja verdadeira tem que fazer o que Deus quer, não o que Ele queira. Se a gente crer na Nova Jerusalém, a gente deve seguir pelo Espírito Santo. É o que a gente vai aprendendo. A gente tem que tirar o olho do homem e olhar para Cristo. Olhar para a palavra de Deus. E deixa o Espírito Santo reinar no meio da gente, na nossa igreja, na nossa vida, em nossa família, em nosso casamento, em toda parte da vida.
A gente precisa deixar o Espírito Santo trabalhar. É Ele quem faz a obra. É Ele quem faz o milagre. É o Espírito Santo, é o Deus Espírito que está em nós no nome de Jesus. E a gente vai compreendendo e aprendendo para que cada dia a gente seja mais feliz e estejamos preparados para essa felicidade permanente dentro de breve. Você já pensou Jesus voltando agora? Como eu estaria agora? Cada um precisa pensar nisso. A gente tem que estar pronto. Você lembra da história das 10 virgens? 5 delas eram desobedientes. E a Bíblia chama insensatas. O que é insensatez? Loucas, sem juízo, sem pensar bem nas coisas. Mas tinha as outras 5 que eram prudentes, obedientes, entendiam aquilo que Deus falava. Quando o noivo veio, elas estavam prontas para entrar com o noivo. Como a igreja que elas eram, a igreja viva, a esposa de Cristo, que é o noivo. Assim é nós hoje, essa igreja viva, a esposa de Cristo, somos nós. O noivo está vindo aí. Vamos estar com os nossos candeeiros cheios, não é? Cheios de azeite, de bênção, de alegria, para que a gente possa ir com o noivo, entrar junto com o noivo. Amém? Então que o Senhor nosso Deus aplique essa santa palavra sempre em nosso coração como igreja. Eu não posso deixar de lembrar que estamos chegando um novo ano, que como igreja viva, santa do Senhor, possamos dar o melhor, nos avivar, procurar fazer a vontade de Deus. Você só faz se você estudar a palavra, se você vier aos cultos ouvir, você vai conseguir fazer a vontade de Deus, que você vai aprender. Mas se deixarmos a Bíblia lá na estante, se encher de poeira, né? Ou vir para a igreja, mas está com o pensamento lá fora, está com o corpo aqui dentro, mas a cabeça está pensando lá fora, você não consegue levar nada para o seu coração. Deus não aceita dividir sua glória. Não é? Deus nos criou para viver para Ele, exclusividade dEle. Amém? Então vamos orar. E a nossa irmã Elisama Farias, eu troquei. Farias. Mas tudo começa no F. Farias. Vamos orar com a nossa irmã. Louvamos, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo presente conosco aqui agora. Guarda, Senhor, essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. O abençoe todos os Teus servos que acompanham. Em nome de Jesus. Faz isso conosco, Senhor, o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Não esqueçam de orarem, viu? Que a gente falou um pouquinho, não foi? De estar orando em casa, em todo momento que a gente precisar. Porque a oração, ela é eficaz. Quando oramos com fidelidade, sinceridade, Deus opera, não é? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias.